Opa, aqui é o Guilherme Maia e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso quadro que é a Live Expert. Toda semana eu trago um conteúdo prático e objetivo aqui. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Maia, especialista em cloud e também MVP Microsoft e instrutor também. E hoje a gente vai abordar um tema que eu recebo muitas perguntas e muitos profissionais têm dificuldade em conhecer o SCM. Eu acho que o SCM é um bicho de sete cabeças, que é a principal, a solução número 1 de gerenciamento de dispositivos, estações e servidores do mundo hoje, que é o System Center Configuration Manager, né, também conhecido hoje como Microsoft Endpoint Manager. E por esse motivo, nessa aula especial, eu vou destrinchar, vou descomplicar o SCM, mesmo que você já conheça, você vai aproveitar essa aula, e se você não tem nenhum conhecimento, você vai conhecer o SCM, desde o que é o SCM, quais são seus recursos, componentes, a sua arquitetura em si, que vai te ajudar na sua jornada e para você se tornar um profissional em SCM. Então, antes da gente começar, né, você deve estar se perguntando, mas Guilherme, por que eu vou utilizar o SCM na minha empresa, na minha organização, no meu cliente, sendo que eu tenho lá os meus computadores, eu já tenho GPO, eu consigo já aplicar políticas, fazer deploy de pacotes, eu já consigo ter gerenciamento através das Group Policy, né, que são as GPOs. Para que eu vou utilizar o SCM? O SCM, a gente acha que ele simplesmente serve para você fazer inventário, fazer deploy de pacotes, mas aí eu vou apresentar aqui como ele é poderoso, o que ele permite para você fazer e facilitar a sua TI para você ter o gerenciamento completo dos seus dispositivos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é o gerenciamento anywhere, né, disponível em qualquer lugar na internet, como que ele pode te ajudar você nisso, né? Então, sim, antes de falar dele, né, eu vou falar só o porquê utilizar. Segundo o próprio Gartner, né, que é a principal consultoria que avalia as melhores soluções do mercado, o SCM já está há mais de 13 anos no quadrante de gerenciamento de Unified Endpoint, né, de endpoint de dispositivos, né, há mais de 13 anos. Então, como eu posso ver aqui, concorrendo com outras ferramentas como o VMware, alguns fornecedores, IBM, vários outros lá, e a Microsoft, o SCMC, ele é a solução líder nesse quadrante de gerenciamento de endpoint, ou seja, é uma solução bastante madura, e uma das soluções mais utilizadas na Microsoft é o SCM, né, o Microsoft Endpoint Manager, que tem um vasto histórico aí das soluções mais utilizadas, né? Então, sim, eu trouxe aqui dados estatísticos para você, sim, que é uma solução hoje que está presente, seja em pequenas, médias e principalmente grandes empresas. O SCM não é só para grandes empresas, ele é também para desde pequenas empresas, determinado número de usuários, até também médias e grandes empresas, né? Então, antes de falar dele, Microsoft Endpoint Manager. O que é o Microsoft Endpoint Manager? É um hub que vai interligar, né, ou integrar as soluções que você tem. Hoje, para quem não sabe, o SCM ele é responsável para fazer a gestão de estações, servidores, tudo numa única console para você ter gestão. E para você gerenciar dispositivos móveis, era necessário que você utilizasse o Intune para gerenciar dispositivo móvel. E com isso a Microsoft criou uma única solução, uma única console, que é o hub delas, que é a suíte da solução Microsoft Endpoint Manager. Nada mais, a partir dele eu consigo conectar no meu ambiente que eu tenho de SCM para gerenciar os meus dispositivos, seja ele o Windows, seja ele Mac, seja o Windows Server, Windows Client, estações, servidores, eu consigo fazer o gerenciamento dele por completo. E também integrar com o Intune, né, para gerenciar dispositivos móveis. Então, com isso eu vou ter uma única console para gerenciar. Então, por isso, o SCM não é que deixou de existir o nome SCM, mas a Microsoft mudou o nome, que é o Microsoft Endpoint Manager. Então, tem o Microsoft Endpoint Manager, é a junção do SCM mais o Intune, né, que é a plataforma que inclui ambas soluções para construir uma melhor solução, como eu costumo dizer, better together. Então, essa aqui é uma visão geral mesmo da solução que é o Microsoft Endpoint Manager. Agora que você já conheceu qual que é a suíte, né, que é o hub hoje, que é o Microsoft Endpoint Manager, agora eu vou apresentar o que é o SCM, né, uma visão geral dele, talvez você não conheça, você está começando agora, então eu vou apresentar aqui um pouco mais sobre o que é o SCM, os componentes dele, as funções que ele tem. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque ela traz
qual que são os 3 pilares do SCM. Então, o SCM ele foca em 3 grandes áreas, que é a gestão de assessment, né, que é gerenciamento de ativos, gerenciamento de mudanças e funções administrativas. Então, ele é focado nesses 3 pilares em si. Então, o que a gente tem na parte de ativos, né, de assessment? Primeiro dele, como eu costumo dizer, o arroz com feijão. Se você hoje na sua empresa, você utiliza planilhas para saber qual que é o seu inventário de hardware, para você ter o controle, quanto eu tenho de memória, processamento, o que eu tenho de monitor, o que eu tenho disso, cara, tá totalmente errado. Porque o SCM vai fazer que você não precise mais, nunca mais utilizar planilha, você vai ter todo esse gerenciamento automático para você ter todo o seu inventário atualizado diariamente, constantemente, para você ter todas as informações, desde o espaço que tem disponível no disco, o tamanho do seu disco, tudo isso você consegue verificar, qual que é a versão do sistema operacional que você tem, qual é o driver que você tem, ou o modelo da placa de wireless, por exemplo, Bluetooth, enfim, você vai ter todo um inventário, não só de hardware, onde eu consigo ter todas as informações do que eu tenho no meu dispositivo, seja ele estação ou servidor, até mesmo também software, o que está instalado, quais são executáveis. Aqui eu já passo uma dica bem legal. Quem aqui já trabalha com SCM talvez já conheça. Existem 2 diferenças entre hardware e software no inventário. O hardware, ele traz tudo que tem no hardware, legal, no dispositivo ou servidor, mas também o que está instalado no seu computador. Então, que você vai no painel de controle também é listado lá no inventário de hardware. E o inventário de software são os executáveis. Então, essa dica aí vale muito, porque principalmente quem ainda começa a trabalhar tem essa dificuldade em distinguir entre elas. Então, basicamente, o hardware tem todas as informações de hardware no inventário, e assim como que está instalado no painel de controle, e software são os executáveis, beleza? Então, sim, esse é o arroz com feijão. Esquece planilhas aqui, você vai gerenciar tudo isso de maneira automática e centralizada. Além disso também, eu tenho um Access Intelligence. O que é o Access Intelligence? A partir dele, eu consigo gerenciar o licenciamento. Uma vez que eu tenho o que está instalado no meu ambiente, eu consigo também fazer o controle do licenciamento, saber de fato o que está instalado versus o que está licenciado, seja ele software Microsoft ou não Microsoft. Microsoft, você vai baixar um arquivo CSV direto do seu volume license, importar. Alguns softwares também dessa flexibilidade, ou então você pode também fazer para softwares não Microsoft, que são os customizados. E além disso também, aqui você vai juntar tudo isso. Então eu tenho a informação do que está instalado, se eu tenho, por exemplo, lá 50 AutoCAD instalados no meu ambiente, e eu tenho um total de 60 licenças. E o software meter, o que é o software meter? Que é o controle do uso. Dessa análise que eu fiz nos últimos 6 meses, dessas licenças que eu tenho, 50 instalações, eu tenho 10 sobrando ainda, eu estou utilizando apenas 40 licenças. Para que eu vou pagar 60 se o que de fato eu estou utilizando são 40 licenças? Inclusive o AutoCAD, assim como vários outros softwares, são muito caros, é bem caro por sinal. Isso já se paga já uma implementação do SCM ou quiçá também o seu licenciamento. Então aqui eu vou juntar ambos, saber o que está instalado versus está licenciado, mais o que está a utilização. Então você vai ter um controle efetivo das suas aplicações, do seu inventário, do seu assessment, né? Então a gente fecha aqui na parte de ativos, né? Então aqui eu foquei muito na parte de gerenciamento de licenciamento, do uso de software, mas aqui também ativo é considerado também toda a gestão dos seus dispositivos, seja ele estação, utilizando o Windows 10, seja você utilizando o Windows Server, assim como também macOS, você consegue ter todo o gerenciamento aqui, assim também como dispositivos móveis, seja Android, iOS também. Tudo isso aqui é considerado um ativo, assim como usuários, grupos. Então, quando a gente fala de ativos, assessment, né, tudo relaciona a usuários, grupos, ativos em si que tem no seu ambiente como todo, né. E para o segundo pilar, a gente vai para a parte de mudanças, né, que refere-se ao quê? Gerenciamento de aplicação. Então, isso aqui é uma das principais funções desse SCM, que é o seguinte, hoje, quem aqui faz o deploy de aplicação diante a solicitação do usuário? O usuário ligou para você no helpdesk, eu preciso instalar o Excel no meu computador, instalar o Office, o que é o padrão hoje de 95% das organizações? Abriu um ticket no helpdesk, chegou lá para o primeiro atendimento, ele vai verificar o computador, se tem licença, e vai lá conectar na máquina dela e instalar esse software manual, utilizando um servidor de arquivos, que está lá o setup, muitas vezes até desatualizada a versão atual, que está lá. Então, requer o usuário abrir um chamado, um técnico ir lá, acessar a máquina dela, o usuário não vai estar disponível nesse momento, o computador dele vai estar deixando de trabalhar, e com isso, vai estar perdendo tempo. Por quê? Porque o usuário não está trabalhando, o técnico está alocado de outro suporte, não pode dar suporte para outra pessoa, porque está acessando aquele remoto. Então, com isso, você perde muito tempo
e você não tem o controle. E pensa, por exemplo, eu preciso atualizar a versão do Java para todas as minhas estações. O trabalho que isso dá, se você hoje tem uma TI manual, uma TI reativa, que você recebe incidente e vai agindo a partir dessas solicitações. Aqui não, você vai tornar a sua TI proativa, no sentido, todas as aplicações, em vez de ser armazenadas num servidor de arquivo, você vai publicar no CCM. Então, quando eu publico o CCM, vai permitir que eu faça todo o processo de implementação de maneira silenciosa e automática. Então, por exemplo, eu quero instalar o Office, a Maria solicitou a instalação do Office. O que ela vai fazer? Ela vai lá abrir o chamado, o técnico viu aquela solicitação, ele vai lá pegar a máquina dela, o usuário, e distribuir para instalar automaticamente o Office sem que ela fique inoperante. Então, poucos minutos depois está disponível. Essa já você automatizar a sua TI, tornar ela proativa. Você pode até ir além, você pode, dentro da própria solicitação do Service Desk, criar um ticket para criar um fluxo de automação para instalar automaticamente, né? Então, são algumas das coisas que dá para você fazer. Então, serve tanto para você instalar novos softwares. Você pode deixar também numa central de software, o usuário vai lá, ele mesmo clica, ele abre um chamado, o técnico vai lá abrir na central de software, clica no software e manda instalar. Então o próprio técnico vai orientar a questão de poucos minutos, você vai distribuir esse software. Então você pode mandar ele requerido ou ele ficar disponível para o seu usuário instalar. Então serve para implementar novas aplicações, serve também para fazer atualização e substituição. O que é substituição? Eu tenho uma versão do Office 2013, eu quero instalar a versão 2019. Então, ele vai lá, desinstala a versão que você tem atual e substitui com a nova versão. Então, ele consegue fazer, inclusive, dependências também. Por exemplo, eu quero instalar o Visual Studio. Ele tem lá, preciso do .NET, preciso do SQL Express, tem várias dependências. Eu posso criar uma rotina de dependências. Primeiro ele vai instalar lá o SQL, depois vai instalar o .NET e vai seguindo essa sequência. Então, isso aqui é uma das principais funções do SCM, que vai permitir você automatizar a implementação de software. Depois, uma das queridinhas também é a parte de atualizações. O que é atualizações? Hoje, principalmente com esse momento que a gente está vivendo, de cada vez mais usuários estão ficando home office, como é que fica o controle de atualizações? Como ficam as atualizações para proteger contra vulnerabilidades, seja do Windows ou das suas aplicações em si? Então, segundo os estudos, uma das principais vulnerabilidades hoje está relacionada a aplicações e sistema operacional. Se você não tem um controle, se você utiliza o WSUS e muitas vezes ele fica lá implementado na sua empresa, que é a principal solução para pequenas empresas, o WSUS. Só que muitas vezes a atualização fica lá pendente para o usuário reiniciar e ele nunca reinicia a máquina dele, então ele nunca efetiva que é a atualização. Então, com esse SCM eu consigo criar políticas, grupos de implementação, que você vai criar uma rotina de atualização conhecida como Patch Tuesday, onde você vai criar o Patch Management, né, a estrutura de gerenciamento de patch, onde você vai distribuir, saiu a atualização na segunda e terceira vez de cada mês. Primeiro você vai homologar para um pequeno grupo de usuários, depois que homologou você vai enviar isso para pré-produção, e depois você vai distribuir isso para todo o restante, de maneira que você tem um controle, principalmente servidores, você criar janelas de reinicialização, que ele vai reinicializar somente dentro da sua janela de manutenção, dentro do seu SLA que você tem. Então, aqui você consegue automatizar todo o processo de atualizações, seja ela Microsoft ou não Microsoft, também consiga atualizar atualizações terceiras, seja um Java, seja driver, se eu consigo gerenciar tudo isso pelo SCM. Então, é uma solução bem poderosa. Principalmente é uma dificuldade muito grande até aí de manter as suas estações atualizadas e principalmente também servidores. Então, com essa função aqui, vai te dar tranquilidade para você gerenciar todo o seu ambiente. Depois tem a parte de sistema operacional. Eu, particularmente, gosto muito dessa função, que é a implementação do sistema operacional, que aqui já passou a necessidade de ter que instalar chegou na empresa, a máquina deu problema, ter que abrir um chamado, o técnico vai lá pegar a mídia do sistema operacional, vai colocar na sua máquina, vai instalar ela, tem que instalar as aplicações, colocar a máquina no domínio, só isso vai perder lá 2, 3, 4 horas, dependendo. Se for empresa um pouco mais evoluída, talvez já tem lá um WDS que vai criar uma imagem. Só que o grande problema, você tem um WDS ou você tem essas imagens com outra ferramenta, é a atualização. O SCM, eu consigo criar uma imagem base limpa e tudo isso que eu tenho de atualizações e aplicações, eu crio sequências de tarefas que ele vai executar sobre demanda. Então, por exemplo, aqui, quando o primeiro passo para ele instalar o sistema operacional, eu vou conectar um cabo de rede, eu vou apertar F12 na BIOS,
do computador, eu vou entrar com as credenciais que eu tenho, logo em seguida ele vai carregar os drivers, você consegue iniciar os drivers também, para ele instalar os drivers durante o deployment. Você vai selecionar a imagem, que é qual departamento, se é a parte de marketing, ele já vai instalar as aplicações do Adobe Creative Suite, ele já vai instalar o Corel, já vai instalar tudo. Se é o financeiro, já vai instalar as aplicações do financeiro, o do seu RP. Enfim, você vai criando sequência de tarefas para cada departamento e você vai selecionar, uma vez que selecionou, por exemplo, marketing, ele vai lá, vai particionar o seu disco, vai criar uma nova partição, instalar o sistema operacional, ele vai instalar os drivers, colocar a máquina no domínio, instalar as aplicações e, por fim, fechar com as atualizações. Tudo isso aqui numa sequência. Então, ao invés de você perder lá 4, 5 horas, ter um processo manual, aqui você vai fazer em até menos de 1 hora, dependendo do perfil da máquina, você consegue fazer um deploy totalmente automatizado através do SCM. Então, isso aqui é uma função muito poderosa. E te falo melhor, quem aqui sofreu para atualizar o Windows 7 para o Windows 10 ou está sofrendo ainda processo de migração? Você tem que migrar lá 500 estações. Para fazer esse manual dá um trabalho gigante. Inclusive, a gente tem alunos lá no meu treinamento que já migraram 110 mil estações de 7 para 10. Tudo isso de maneira automatizada em poucos meses, menos de 6 meses, você consegue fazer essas migrações. Eu já fiz projetos, teve migração de 10 mil estações, que a gente migrou tudo isso do 7 para o 10, isso foi o ano passado, foi até mais, foi uns 12 mil estações, de 7 para o 10, totalmente automatizado, a gente fez isso mais ou menos 4 meses. Então você consegue não só implementar o sistema operacional do zero, como também fazer migração automatizada sem perda de dados. Então, é uma solução muito poderosa. Eu, particularmente, gosto muito dessa função. E logo em seguida, tudo isso aqui a gente está vendo, sistema operacional, atualizações, aplicações, isso envolve armazenamento, envolve espaço em disco. E uma vez que eu tenha na minha empresa filiais, unidades, eu preciso não impactar o link da internet, porque eu tenho que baixar uma imagem do Windows, só o Windows tem lá 4, 5 gigas, para me implementar ele, então eu posso ter no SCM os conhecidos como Distribution Point. O que é o Distribution Point? Nada mais é os conteúdos, a central de conteúdo, como se fosse o seu file server. Se eu estou conectado lá no interior e eu tenho um link lá de 5 MB, 10 MB, e eu vou baixar um pacote de 5 GB, o primeiro passo ele vai baixar para esse servidor, pode ser também uma estação, e posteriormente ou as estações, à medida que for baixando, vai conectando nesse servidor. Então, com isso, eu tenho todo o gerenciamento de conteúdo efetivo, com tierização, para que eu tenha o armazenamento otimizado. E que, principalmente, aqui até abrindo um disclaimer aqui, então eu já trabalhei em alguns projetos de consultoria, que quando a gente começou o projeto, ele já utilizava o WSUS para fazer updates, ele tinha um banco de dados de armazenamento de mais ou menos aí 250 gigas aproximado. E isso, eles para cada filial tinha uma réplica do WSUS. E para quem não sabe, a réplica do WSUS, né, replica todo o conteúdo da base do WSUS, do conteúdo, para todas as filiais. Então, cada filial tinha mais de 50, em torno de 55, esse cliente. A gente, depois de implementar o SCM, a gente definiu quais são as atualizações que vão estar disponíveis para quais filiais, a gente reduziu. Saiu de 255, mais ou menos, a gente passou isso para 40 GB. Com isso, a gente poupou 210 GB por filial que a gente lá. E tem filial que nem alcançou os 40 GB, somente os pacotes necessários. Então, você consegue otimizar todo o seu armazenamento e com isso não impactar o seu link de internet também. E continuando, todo o gerenciamento de estações, você tem cenários, você tem notebook, você tem computadores, e quem já passou aí por isso, de estar indo embora da empresa e olha para o lado, tem um tanto de computador ligado, seja monitor, seja estação, ou até mesmo a gente da TI, deixa desligado, para caso precisar acessar remoto de casa, o seu computador dentro da sua empresa. Com gerenciamento remoto, né, gerenciamento de energia, eu consigo criar políticas. Em determinado momento, não está em uso a estação em 15 minutos, ele vai lá desligar o monitor. Coisa simples, mas isso dá uma redução efetiva de custo de energia. Pode parecer pequeno, mas a longo prazo dá uma diferença grande. Por exemplo, saiu da empresa depois do horário comercial, depois de 1 hora, parou às 18, 19 horas, não tem nada utilizando a máquina, ele vai lá e hiberna, ou entra em estado de sleep da máquina, para com você reduzir aquele custo de energia e uma vez que o usuário voltou no dia, ele mexe o mouse, a máquina vai lá em suas credenciais e volta aonde parou. Então, sim, um simples recurso que você pode utilizar para reduzir o seu custo de energia, que é a gestão
E o mais legal dessa função é que te dá relatório. Você consegue calcular até o valor quilowatts-hora do seu fornecedor de energia que você tem na sua região. Então, dá gráficos bem legais. Então, a GPO do Windows, ela faz isso, GPO do AD, só que você não consegue ter essas informações, esses insights, ter esse controle de maneira personalizável, como tem no SSM, então você consegue controlar tudo aqui. Depois disso também, toda estação ou servidor, eu tenho as minhas baselines, as regras de segurança, se você não tem, deveria ter, onde eu tenho qual que é a conformidade, o estado de compliance da estação. Então, eu tenho que ter tal softwares, eu tenho que ter um antivírus instalado, tenho que ter tais atualizações para que ela esteja em compliance. Então, eu consigo criar uma política que define esses parâmetros, ou até mesmo faça essa auto-aplicação, essa remediação, uma vez que a máquina não está em compliance, ele vai lá, deixa ela em compliance, seja para estações ou servidores. Então, é uma função bem legal, que é o compliance. Tudo isso que a gente está falando aqui, eu tenho um cliente, eu tenho um agente. Então, para gerenciar estações, eu tenho um agente que é instalado automaticamente. Eu tenho, para servidor, a mesma coisa, tudo isso, eu tenho um cliente, eu consigo acompanhar toda a saúde dele, saber quais que estão funcionando, quais não estão funcionando. Então, tem toda essa visão geral. E ainda, nesse quadrante, a gente tem o Endpoint Protection, que é conhecido como Windows Defender. Então, toda estação com Windows 10 já vem com um antivírus nativo, que é muito bom, por sinal. Comparado a vários antivírus do mercado, ele é um dos mais utilizados, por sinal, por questões de número, porque ele já vem nativo, e é um antivírus, não tem todas as funções como alguns antivírus do mercado, mas é uma solução bem completa, inclusive você pode integrar com vários recursos de nuvem, e o SSM ele gerencia ela, por sinal. Então, eu consigo gerenciar todo o processo de escaneamento, detecção de ameaças, aplicar atualizações, que são as vacinas. Eu consigo gerenciar tudo. É a única maneira que você consegue gerenciar o Windows Defender que vem nativo no seu Windows 10 é a partir do SSM, que é o Endpoint Protection. Né? Então, a gente fecha esse segundo quadrante. Só para me saber aqui, quem aqui conhecia todas essas funções? Quem já conhecia, coloca 1. Quem não conhecia, digita 2, só para me saber. Vê os comentários aí? Beleza. Show. Então vamos lá. Continuando então. No terceiro pilar, a gente tem a parte das funções administrativas, coisas que você precisa ter as funções administrativas. Boa, Ederson ia. Já conhecia, Alex, muito bom. Moreira, muito bom. Bom, então vamos lá. Na parte de funções administrativas, Renato não conhecia, legal. Na parte de funções administrativas, a gente tem uma função aqui bem legal, que é o suporte remoto. Quem aqui usa o VNC, usa outras ferramentas como LogMeIn ou qualquer outra solução para dar suporte remoto? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Muitas empresas utilizar o TeamViewer, utilizar o VNC para dar suporte remoto. E para quem não sabe, quem já tem o SSM, tem uma solução muito poderosa, assim como a assistência remota do Windows 10, que é o Remote Control. O que é o Remote Control? É uma ferramenta que utiliza o protocolo RDP e permite você dar o suporte remoto sem precisar pagar nada além mais do que você já tem. Então, você consegue dar o suporte remoto, permitir que, por exemplo, o usuário saiu para almoçar, eu posso lá logar com minhas credenciais, se ele está conectado, o usuário tem que aprovar para me conectar, então com isso, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, de usuários remotos, como que você faz esse suporte remoto, dá esse suporte em si? Então, o Remote Control eu consigo dar todo esse suporte de maneira simplificada para conectar e gerenciar as administrações sem depender de nenhum software terceiro, seja um VNC, ou até mesmo um TeamViewer em si, então tudo isso nativo no SSM e super rápido, por sinal. E tudo isso que a gente está falando, eu tenho também relatórios, que inclusive eu posso utilizar os relatórios default, tem centenas de relatórios que vai ter insight de todo o meu inventário que eu tenho instalado, quais são os computadores que tem Windows 10, qual que é o inventário deles, quais são as aplicações licenciadas, que está instalado no meu ambiente, o acompanhamento dos deployments de atualizações que eu tenho, para saber quais estações estão em compliance, quais estão atualizando, quais que não foram atualizadas ainda. Eu consigo ter informações do andamento do deploy de aplicação, sistema operacional, consigo ter todas as informações, auditoria para saber quem acessou qual máquina, então tudo isso eu tenho relatórios que são disponíveis nativos e eu posso também ter relatórios também via Power BI e ou customizar relatórios via Power Pivot, enfim, dá para fazer infinitas coisas e já tem nativo esses relatórios, enfim. Tudo isso é uma arquitetura robusta, como você viu, são várias funções, por isso esse tema dessa aula é descomplicando SSM, porque são muitas funções, muitos profissionais não conhecem o SCM profundamente, ou tem o SCM e não utiliza nem 10% dele, porque é uma solução robusta, e como eu costumo dizer, é uma verdadeira Ferrari, mas tem que saber dirigir ela, tem que saber utilizá-la, porque ela é muita função, tudo isso a gente tem um monitoramento também.
Então, eu preciso saber a integridade desde os meus clientes, das minhas atualizações, então eu preciso monitorar. E o SSM ele traz todas essas informações, esses insights, dashboards, logs para você acompanhar e bastante log, tem muita coisa lá. E tudo isso no meu treinamento eu mostro isso detalhadamente, todos os logs, enfim, mas você consegue ver tudo isso em dashboards do SSM bem legais. Então, esse aqui é um resumo do que é o SSM ou Microsoft Endpoint Configuration Manager. Então aqui, vi a galera comentando e achando top, que legal. Então assim, quem já conhecia, novamente lá, responde novamente, quem não conhecia, coloca aí 2 só para me saber, e quem já conhecia, digita 1 aí, para me saber. Então essa aqui foi uma visão geral. Bom, e qual que é a arquitetura? Eu falei que eu ia descomplicar. Agora que você já conheceu as funções do SSM, quais são os recursos que ele tem, agora eu vou explicar a arquitetura do SSM. Então vamos lá. Toda primeira implementação do SSM, ela é conhecida como site primário. Então, antes de implementar o SSM, eu preciso ter um banco de dados e uma estrutura mínima. Então, o que é necessário? Eu preciso ter um Active Directory. É um requisito. Sem o Active Directory eu nem consigo implementar. Porque eu preciso estender o esquema do AD para permitir eu gerenciar os meus ativos, né, os meus estações, meus computadores, servidores que estão no meu domínio. Então, eu preciso ter um Active Directory saudável, ter o Domain Controller, meus Domain Controllers saudáveis, porque a partir dele eu vou fazer integração. Então, a arquitetura ele não precisa estar altamente disponível para funcionar o AD, mas eu preciso dele para fazer a implementação, né? E obviamente o seu AD é a base central da sua autenticação e identidade, né? E feito isso, eu fiz essa extensão. Inclusive no meu treinamento tem aulas que a gente vê a implementação do zero do SSM. Logo em seguida eu tenho o banco de dados. O que é o banco de dados? Eu preciso ter um banco de dados SQL Server. Ah, Guilherme, quer dizer, eu tenho que comprar uma licença SQL Server? Não. O SSM já te dá direito a utilizar o SQL Server Standard, já vem incluído para você, uma vez que você tem um licenciamento do SSM. Então, você vai precisar de ter um servidor ou o mesmo servidor do SSM que vai ter a função. Então, qual é a arquitetura recomendada? Pelo menos 2 servidores que vai ser necessário. Essa é uma que eu recomendo em 95% dos cenários das arquiteturas, é ter 2 servidores. Um para ser o banco de dados, para você separar as funções, e esse servidor vai armazenar todo o inventário que você tem, todas as informações do SSM, então é uma base de dados que você vai precisar. Ela não é tão grande comparada a algumas outras soluções de monitoramento, outra solução é uma base pequena que ela vai crescendo sob demanda. Então, sim, já tive caso de ter implementações de 50, 60 mil clientes e a base não ultrapassar 30 gigas, né? Então, sim, vai depender muito do que está utilizando esse SSM. Então, é uma base pequena para você ter todo o inventário, todas as informações em si. E, por fim, eu tenho aqui o SSM em si, que é o Microsoft Endpoint Configuration Manager, que é toda implementação é conhecida como site primário. O que é o site primário? É a sua primeira implementação, onde eu vou ter todos os recursos do SSM, Distribution Point, para gerenciar o conteúdo, o Manage Point para gerenciar os clientes, todas as funções de site, site core, site share, site system, então tudo isso eu vou ter a SSM. E isso aqui é a minha implementação que eu vou fazer, a primeira implementação. Se eu tenho filiais, eu vou utilizar nessas filiais, também conhecido como Distribution Points, são as VPNs que eu tenho entre as filiais. Eu vou utilizar seja estações ou servidores, seja um próprio AD que você tem numa filial, por exemplo, uma unidade, você vai utilizar ele para armazenar o conteúdo. Então, em vez do usuário lá numa cidade, lá do interior, em vez de ele conectar pela internet para baixar uma atualização, um pacote de uma instalação do software ou sistema operacional, ele vai baixar primeiro desse servidor e toda a estação que eu baixar vai baixar acima desse servidor para não ter que congestionar o seu link de internet. Então, aqui eu vou precisar do Distribution Point, ele pode executar tanto no Windows 10 como no Windows Server, que vai permitir eu utilizar esse super cache aí para fazer a distribuição dos seus pacotes, atualizações, sistemas operacionais, enfim, tudo isso. E com isso também, eu tenho as minhas unidades desconectadas. O que são unidades desconectadas? Dentro da minha rede, está na minha rede, eu consigo gerenciar estações, tudo isso eu consigo comunicar na porta 80 ou a porta 443, eu vou gerenciar todos os meus dispositivos que eu tenho dentro da minha rede, e eu também o que está entre as minhas filiais, conectado no VPN, e o que está fora. O que não está conectado, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo hoje, que o acesso pela internet, né? Então, eu estou trabalhando aqui da minha casa, como que eu vou manter o meu ambiente gerenciável, desde aplicar atualizações, deploy de updates,
deploy de aplicações, como eu mantenho isso? Que é conhecido como um gerenciamento de dispositivos desconectados, né, ou pela internet, né, que é o gerenciamento anywhere do SSM. Então, eu consigo gerenciar de duas maneiras. Então, eu posso utilizar um serviço nativo do SSM, que é o IBMC, que é o Internet Based Client Management. Eu consigo gerenciar os meus clientes através, uma vez que eu tenho SSM na 443 com certificado, eu vou gerenciar todos os meus clientes pela internet, utilizando a porta 443 de maneira segura. Eu vou conseguir gerenciar, fazer deploy de atualizações, aplicações, gerenciar o inventário, tudo isso eu consigo fazer. Ou utilizar um serviço em nuvem, caso eu não queira utilizar o SCM nativo, utilizar uma solução em nuvem, eu posso usar o Cloud Managed Gateway, que aí vai ser um serviço do Azure, que vai permitir eu gerenciar os meus dispositivos pela internet. Então, esses são recursos bem poderosos e teve muita demanda nesse ano, principalmente devido aí à pandemia, nesse momento sem precedentes, e aumentou muito a demanda. Eu, por exemplo, ajudei muitos clientes a implementar essas funções, seja o gerenciamento pela internet nativo ou utilizando o Cloud Managed Gateway, porque cada vez mais as empresas, isso vai ser uma tendência, cada vez mais vai ter usuários desconectados, ou seja, trabalhando da sua casa e como que você gerencia isso, né? Então, isso, nos próximos a gente vai ver muito isso, e o SSM ele consegue gerenciar também os dispositivos que estão conectados pela internet direto da sua casa, enfim, de onde você estiver. E com isso também, eu tenho toda a integração com o Intune, que é para gerenciar dispositivos móveis, que aí já é uma arquitetura de nuvem mesmo, do próprio Azure, né, do Prof 365 também. Então, e com isso também, obviamente, como eu falei, precisa de licenciamento, eu não vou entrar em detalhes do licenciamento aqui, mas se você tem lá o Office 365 a partir do licenciamento do E3, ou você tem as licenças lá do Windows 10 via subscription, dependendo do plano que você tem direito ao licenciamento do SSM completo. Então não vou entrar em detalhes aqui. No meu curso eu tenho lá aulas específicas sobre licenciamento, no meu curso completo, mas essa aqui é uma visão geral da arquitetura do SSM de alto nível. Então aqui eu quis explicar como funciona a arquitetura. Então basicamente, você vai precisar desses 3 componentes. Inicial, ter um AD íntegro para você estender seu esquema, depois implementar um banco de dados, depois ter um banco de dados, aí sim que eu vou implementar o meu site primário. Então essa aqui é a arquitetura do SSM de alto nível que eu quis explicar basicamente, né? Então aqui, eu vou passar aqui rapidamente sobre os componentes do SSM, né, que são os recursos, os componentes, é uma estrutura complexa do SSM. Eu não vou entrar em detalhes aqui, no meu curso eu aprofundo mais sobre isso. Então, basicamente, toda a implementação do site primário, eu tenho as seguintes funções. Eu tenho o site server, que é a minha primeira implementação, eu tenho os componentes de servidores, eu tenho o site system, que representa o meu site, a unidade lógica de 3 caracteres, eu tenho o meu banco de dados e o SSMS provider, que controla o gerenciamento do SSM. Essas funções core, legal? Então, logo que eu implemento o SSM, ele também vem por default o Manage Point, que é responsável por gerenciar as minhas estações, os meus servidores, os meus computadores em si a partir do cliente. Legal? E logo em seguida eu tenho o Subscription Point. Então, nesse site primário já vem o Subscription Point, que é o meu file server, para armazenar o conteúdo de maneira inteligente. Então, eu tenho isso aqui. Minha primeira implementação, eu tenho isso. E logo em seguida eu tenho os recursos opcionais. Então, eu tenho aqui o Access Intelligence para me controlar o licenciamento. Eu tenho aqui o Certificate para gerenciar certificado. Eu posso deploy de certificados pelo SSM? Pode. Tem o Cloud Managed Gateway para gerenciar dispositivo pela internet. Eu tenho aqui o Fallback para gerenciar a saúde dos meus clientes. O Endpoint Protect para gerenciar o Windows Defender. Eu tenho outros recursos aqui para gerenciar dispositivo macOS. Report Service, que nada mais é o Report Service do SQL Server. O Service Connect para gerenciar as atualizações do SSM, que hoje a atualização do SSM é via serviço, via nuvem. O Software Relation Point para gerenciar as atualizações conectadas direto do Microsoft Update, e também o State Migration Point para armazenar o conteúdo durante as migrações do sistema profissional, seja para o 7 por 10, enfim. Então esses aqui são os componentes, eu não vou entrar em detalhe cada um aqui, eu expliquei rapidamente. E agora eu vou mostrar aqui uma das principais funções que eu vou mostrar na prática aqui, que é a distribuição de aplicações. Então, como eu prometi aqui, eu expliquei o porquê utilizar o SSM, legal? Eu expliquei aqui o que é o SSM, né? Ou melhor, o que é o Microsoft Endpoint Management, expliquei ele. Falei uma visão geral detalhando os serviços principais do SSM. Falei sobre a arquitetura e também os componentes core do SSM, que é o que eu acabei de mostrar aqui agora. Inclusive, esse aqui no meu curso é uma aula bem mais detalhada sobre isso. E agora eu vou mostrar como que funciona o processo de distribuição, ou melhor, implementação e pacotamento de aplicações e software. Legal? Quem quer ver aqui na prática como a gente distribui softwares de maneira
automática pelo SCM. Eu vou aqui mostrar esse recurso, que é um dos principais recursos do SCM, assim como vários outros que eu expliquei aqui. Quem quer ver, ele coloca eu aí, deixa nos comentários enquanto eu bebo uma água. Bom, vendo os comentários aqui da galera. Inclusive, quem tá gostando, deixa o gostei, coloca o gostei, deixa o gostei, se inscreve no canal caso você não tenha inscrito. Boa, boa, Renato, Wallerson, muito bom. Então vamos lá. Hoje eu tenho duas maneiras que eu posso distribuir pacotes via SCM, né, ou pelo Endpoint Manager, né, que é via SCM e também via Intune. Então pelo SCM eu posso distribuir pacotes que são MSI, são os pacotes que eu tenho o Windows Installer, legal, e também softwares não MSI, então aqueles EXE eu consigo distribuir eles também. O MSI já vem em formato silencioso e o EXE eu preciso silenciar, ou seja, tornar ele silencioso para eu conseguir fazer instalação automática. Também aplicações direto do Windows Store, macOS, enfim, vários desses softwares que são suportados, legal, consigo fazer distribuição. E do Intune também eu consigo distribuir os pacotes direto, seja um IPA, um arquivo da iOS, um APK do Android, ou direto pegar o link da App Store, ou Google Play, e instalar, por exemplo, o WhatsApp no meu celular. Eu consigo fazer isso de maneira automática, instalar o Teams, instalar o Zoom, então eu consigo tudo isso gerenciar dispositivos móveis, então eu consigo fazer distribuição de pacotes de aplicações, tanto via SCM, que aí abrange tanto estações como servidores, e o Intune para gerenciamento de dispositivo móvel. Então esses aqui são os formatos suportáveis. E agora, Guilherme, como que eu faço distribuição para as minhas estações ou servidores, né? Então eu vou mostrar aqui um checklist de como empacotar esse processo, né? Então vou mostrar aqui como você distribuir as suas aplicações. Só que antes disso aqui, eu quero mostrar aqui, vou mostrar aqui na prática o meu ambiente, antes de mostrar aqui esse checklist de como você empacotar qualquer software, legal? Então aqui, só para adiantar aqui então vou mostrar aqui na prática, deixa eu atualizar aqui, bora para a prática então, que eu vou mostrar o SCM, que a gente falou tanto dele aqui, e eu vou mostrar ele aqui agora para vocês. Então, deixa eu conectar aqui. Então, vou apresentar aqui meu ambiente. Esse aqui é o meu ambiente que eu tenho aqui, ó. Deixa eu dar um full screen aqui. Então, aqui, ó, como eu falei, eu tenho um AD, legal, que é o meu AD aqui, guilhermai.corp. Eu tenho um banco de dados aqui, olha que legal. Tem esse banco de dados aqui também. Então, eu tenho aqui um AD, um banco de dados, e eu tenho aqui o meu servidor do SCM e também uma máquina cliente com Windows 10. Então, eu tenho aqui, ó, basicamente quatro servidores, um para ter gerenciamento, um do SCM, outro do banco e outro do AD, legal? Tem 4 máquinas virtuais aqui. E aqui o SCM, ó, isso aqui é a cara dele, caso você nunca tenha visto. Quem aqui já trabalha ou conhece SCM, digita 1 quem já conhece e 0 quem não conhece ou nunca viu SCM. Diga nos comentários, só para mim saber. Então essa aqui, ó, caso você não conheça, essa aqui é a tela do SCM, a cara dele. Então, uma vez que eu acessei ele, o nome dele, como eu falei, ó, é Microsoft Endpoint Manager, como eu posso ver. Microsoft Endpoint Configuration Manager, que é o SCM. E uma vez que eu acesso ele, aqui eu vejo a versão dele. Olha que legal, estou usando aqui a versão mais recente, que é a 20.06, o meu ambiente. Legal? E aqui, ó, eu já consigo ver as informações. Por exemplo, aqui eu já consigo ver qual que é o meu site primário que eu implementei. Eu consigo ver aqui quais são os componentes que eu tenho. Lembra aqueles componentes que eu falei lá? Componente server, site system, manage point, tudo que está aqui, os componentes principais. Eu tenho aqui banco de dados, então tem 2 servidores aqui, eu vejo as funções dele. Os pontos de distribuição que eu tenho no ambiente, eu vejo que também, ó, os grupos que eu tenho de distribution point, eu consigo ver todos eles aqui. Então aqui na administração eu gerencio tudo, inclusive se eu tenho lá quais florestas que eu tenho no meu AD, eu posso ter múltiplas florestas do meu ambiente, aqui eu consigo listar, eu tenho uma floresta só, que é do meu domínio. Aqui eu tenho as minhas redes, então ele pega as minhas redes direto lá do AD, as minhas subnets que eu tenho lá do AD, ele busca automaticamente. Eu posso cadastrar aqui também as minhas subredes que eu tenho aqui. Então aqui é essa parte de administração, não vou entrar em tantos detalhes aqui, legal? Então essa aqui é a parte de administração, veja aqui as atualizações que eu tenho, olha que legal, inclusive eu tenho atualizações aqui pendentes para implementar, tudo isso é como serviço, ele faz essas atualizações sem depender de eu instalar nenhum patch, nem nada do tipo, eu faço tudo pela console. E aqui é a parte mais legal, a parte de ativos, olha que interessante. E aqui em ativos, lembra eu falei ativos, eu consigo ver os meus computadores, eu consigo visualizar servidores, quais são os usuários, grupos, olha que legal. Aqui em device, eu vejo aqui todos os meus dispositivos, olha que legal.
servidores, aplicações que eu tenho aqui, computadores, olha que legal, eu vejo tudo aqui, o último usuário logado, então, por exemplo, eu estou usando esse usuário cliente aqui, eu consigo ver aqui os usuários que eu tenho no meu AD, olha que legal, aqui eu vejo todos os usuários que eu tenho no meu AD, eu consigo visualizar os grupos que eu tenho também, olha que legal, então tem todas essas informações aqui, ó, que eu vejo aqui no meu ambiente, então isso aqui é bem legal, eu consigo ter todas as informações, eu consigo verificar aqui, ó, quais são os softwares que eu tenho instalado no meu ambiente, eu consigo ver aqui as categorias que eu tenho no meu ambiente, olha que legal. Se eu vejo aqui uns inventários de software, o meu não carregou ainda, porque eu não habilitei, mas aqui ele traz todos os softwares que eu tenho instalado no meu ambiente, ele traz o inventário aqui, quais são os requerimentos de cada software. Enfim, então essa parte eu consigo ver tudo isso, gerenciar um antivírus, enfim. Então, sim, não vou entrar em detalhes tudo aqui, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, aqui na parte de ativos, onde está tudo relacionado a ativos, usuários, que eu tenho, configurações, computadores, servidores, e aqui em Software, onde eu vou explorar aqui nessa aula, que é a biblioteca de software. Então aqui eu tenho desde a parte de aplicações, que vai ser o nosso foco aqui hoje, onde eu faço deploy de aplicações, eu tenho a parte de updates, de sistemas operacionais, atualizações do Windows 10, Desktop Analytics, gerenciamento do Edge, gerenciamento do Office 365, tudo isso aqui eu tenho tudo através dessa console aqui. Então assim, é uma solução bem abrangente, como eu mostrei. Então aqui, ó, primeiro passo, para ver ele em funcionamento, eu preciso configurar o SSM para que eu faça a distribuição de software. Não é simplesmente eu ir lá, baixar do site do fabricante, baixar um software. Eu preciso configurar o SSM. Então, o primeiro passo aqui, que eu já vou mostrar, depois eu vou mostrar como empacotar, eu preciso abrir o SSM dentro da guia de sites, legal? Configure sites componentes. Aqui eu preciso configurar o Soft Distribution. E aqui em Soft Distribution, eu preciso associar uma conta do AD, uma conta de serviço a uma conta. Ela não precisa ter nenhuma permissão especial. Então aqui eu já associei. Então basicamente aqui eu venho cá, adiciono, pesquiso a minha conta. Então SSM aqui, ó, NA. Coloco a senha. Aqui eu coloco um diretório para validar. Então eu vou colocar aqui VM SSM01. Colocar aqui source $, inclusive vou copiar. E aqui eu fiz um teste. Pronto, validou minha credencial. Então, essa é a primeira parte, eu preciso configurar a minha NA, que é a minha Network Access Account, que é uma conta somente para conectar, serve apenas para conectar o conteúdo. Feito isso, eu preciso criar um repositório para armazenar os pacotes, eu faço isso uma vez só, tá? Então aqui, ó, dentro do SSM eu crio uma pasta chamada Source, e dentro do Source eu crio quais os pacotes. Então, cada pasta vai ser um software. Eu não posso criar uma pasta para tudo, não. Cada software aqui, basicamente, é um software. Então, eu tenho aqui do Edge, eu tenho aqui do 7-Zip. São duas aplicações simples aqui que eu vou publicar elas posteriormente. Então, eu criei um software aqui. E aqui, essa pasta precisa estar compartilhável. Ela precisa estar compartilhada. Então, esse Source aqui, ó, que é a minha origem, ele está compartilhado, compartilhamento oculto. E aqui em Share, aqui nas propriedades dele, ó, deixa eu fechar aqui, ó, avançados, e aqui em permissão, ó, eu vejo usuários que têm permissão, olha que legal. Everyone consegue fazer leitura, todo mundo que é admin da SSM também consegue fazer modificação. Então, precisa ter acesso somente à leitura nessa pasta, beleza? Então, essas aqui são as configurações para implementar a distribuição de pacotes. Simples, simples. E, obviamente, eu preciso ter o cliente do SSM instalado. Então, essa estação aqui que eu vou utilizar, ela já tem um SSM implementado, olha que legal. E aqui, uma vez está implementado, eu venho aqui nessa marca client, eu carrego aqui a central de software, que é o Software Center, aqui é a minha central de software, eu não vou ter atualizações, updates, aplicações, tudo eu vou ter ela aqui, inclusive ela está aberta. Então, essa aqui é a minha central de software, que o seu usuário vai ter acesso a ela. O meu aqui está o sistema operacional em inglês, projeto em inglês, mas ela é português, depende do seu SEO. Então, beleza. Continuando aqui, então, voltando aqui, agora que você já conheceu a minha infraestrutura, né? Então, aqui, basicamente, eu preciso configurar as configurações do client, legal? Que já vem configurado por default, mas, enfim, conta de Network Access Account. Eu vou precisar ter os binários da minha aplicação. Então, eu preciso ter EXE, eu preciso silenciar MSI, beleza, só preciso do MSI. Publicar essa aplicação e distribuir ela depois. Então, isso aqui são, resumindo, o que eu preciso fazer lá. Então, aqui na configuração do client, settings, eu não preciso fazer nada, porque hoje já vem default, anteriormente eu precisava fazer. Então, aqui, ó, basicamente, aqui em client settings é onde eu configuro. Eu apenas preciso vir aqui, nele,
aqui em Deployments, Soft Deployment, e definir aqui o horário dele e o soft center que já vem nativo. Então não precisa nem configurar nada, antigamente precisava. Então aqui, basicamente é só checar. Então preciso ter as configurações habilitadas do client sect, que vem default, configurar a conta de NA, que não vem habilitado, ter os binários de instalação. Então, se for MSI, eu só preciso do pacote. De preferência, sempre tenha software MSI, porque ele já é um formato silencioso, você não precisa fazer nada. E já o exe eu preciso empacotar ele. Então, eu preciso ter os binários, depois publicar no SSM e, por fim, distribuir para os meus clientes. Simples assim. Então, essas aqui são as etapas. Bom, e eu preparei aqui um checklist para te ajudar. Então, sim, tem 2 cenários que eu vou distribuir aplicações no meu ambiente. Tem um cenário MSI, que é o formato Tomate, que é o melhor dos mundos. Que basicamente eu vou precisar do pacote. Se eu preciso instalar, por exemplo, o Office, tá MSI, beleza, você vai simplesmente precisar distribuir ele, publicar no SSM. Ah, eu estou instalando Java. Ele tá MSI? Ótimo. Agora, se não está. E aqui eu passei aqui umas etapas, inclusive que isso aqui é um PowerPoint que tá lá na minha... tem uma aula que eu destrincho isso aqui lá no meu curso de SSM Expert, que é sobre o empacotamento. Então, se eu estou utilizando um software que é XR, como que eu empacoto isso? Então, o primeiro passo, né? O XL é um formato não silencioso, eu tenho que transformar ele, as etapas, tá? Só aquele next, finish, eu tenho que fazer isso que seja automático. Então, o primeiro passo, eu preciso testar esse executável. Então, recomendação, tenha uma máquina virtual para você testar o software, legal? Então, primeira coisa, pega o executável, seja o Java, por exemplo, coloca um barra lá, interrogação para saber quais são os parâmetros dele, se vai vir mais informação. Testa os parâmetros silent, barra install, barra Q para ele instalar e sair. Então, testa esses recursos. Algum exemplo aqui. Segundo, instalaram uma VM, como eu falei, copiaram o arquivo temp, copiar o arquivo em temp, o MSI. Então, por exemplo, o Java, quando você instala ele, ele vem em exe. Tem um modelo online e um modelo offline. Como você precisa distribuir, você precisa do modelo offline, do pacote offline. Então, uma vez que você instalou ele, dentro da pasta temp, ele fica o arquivo exe, MSI, ele distrai ele. Então, algumas aplicações, dependendo do fabricante, ela faz isso. Então, esse aqui é o terceiro ponto. Procurar no site do fabricante. Então, por exemplo, eu quero baixar o Google, o Chrome. Então, o que eu faço? Eu acesso aqui, ó, pego aqui o navegador, coloco aqui, ó, Google, Chrome, download, MSI. Então, no próprio site do fabricante, olha lá, que legal. Chrome para empresas. Olha que bacana. Ó, faz download do Google Chrome para empresa. Olha que legal. Versão do pacote Windows 10. Olha que legal. Versão para o Windows. E aqui ele já é o MSI, não é a versão, que legal, instalador MSI. Então ele já vem aqui um modelo específico. Então, uma simples pesquisa você vai encontrar vários softwares que por default ele vem em XE. Então você consegue buscar aqui direto no site do fabricante e sempre, MSI é vida. Então vai simplificar muito a sua vida. Segundo, Guilherme, eu não achei no site do fabricante. Tem uma solução bem legal, que é esse cara aqui, que é o whiteninja.com, que é uma comunidade que posta aqui, whiteninja.com, os principais softwares, qual que é a instalação silenciosa dele. Então, por exemplo, eu venho aqui, procuro por Java. Cadê aqui? Deixa eu procurar aqui. Java Runtime. Eu nem sei qual a versão tá no Java 8, se é 9, qual que é. Olha que legal. Aqui tem todos o pessoal do fórum mesmo, desse site, eles publicam. Olha que legal, para você fazer a atualização de abril, olha que legal. Tem todos os parâmetros aqui, qual que é os parâmetros silenciosos aqui, inclusive está mais detalhado em si, né? Então aqui, como remover todas as versões do Java. Então aqui tem todos os processos, tanto para instalar como desinstalar. Então esse aqui é um fórum bem legal, eu já utilizei muito ele, que basicamente já fornece, olha como que legal, como você verifica, como você desinstala o pacote. Então aqui tem tudo isso aqui, esse site Ninja é bem legal. Guilherme, eu tentei os executáveis, não achou na pasta temp, procurei no site fabricante, não achei o Ninja, aí o próximo passo é o quê? Converter ele para MSI, para você silenciar. E aí existem ferramentas, que é o app Deploy Repackage, que é gratuita, e o Admin Studio, que é onde eu trabalhei com ela é paga, muito boa por sinal. E eu consigo pegar esse software e empacotar ele para MSI para ele se tornar silencioso. Não funciona bem para plugins. Então,
Se eu tenho um plugin minha aplicação tem um plugin com um navegador, ela precisa de um drive, não funciona bem para esses casos específicos. Então, esse aqui é um checklist do empacotamento. Isso aqui, eu destrincho isso aqui lá no meu treinamento completo sobre isso aqui. Ó. Então, aqui eu mostrei como você empacotar basicamente qualquer software, quais são as etapas em si. E agora vamos ver na prática isso funcionando. Então, aqui, agora você já conheceu esse processo. Resumindo aqui, então, o que eu vou precisar para empacotar. Então, aqui, configurar o client sect, já vem ativo, configurar Network Account, ter os binários de instalação, publicar a aplicação e, por fim, distribuir ela para o ponto de distribuição e fazer o deployment. Simples, só isso que eu preciso. Então, aqui eu já fiz as configurações, vou no SSM, Soft Library, vou em Application Management, aplicação, criar aplicação. E aqui, olha que legal, tem todos aqueles formatos que eu falei. Ó, um arquivo direto da Apple Store, da Google Play. Se é um MSI, é legal. Meu arquivo é MSI. Se não é MSI, eu coloco aqui como manual. Então ele é MSI? Beleza. Qual que é o caminho? Eu preciso do caminho. Preciso de uma única vez esse caminho aqui do binário. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Qual que é o caminho dele? Cadê aqui? Share. Então, eu preciso desse caminho aqui. Legal. Que aí dentro desse cara, olha que legal, tem um arquivo MSI, ó, já é silencioso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara, vou selecionar o arquivo MSI, beleza. E aqui está automático. Automático ele já vai pegar todos os parâmetros de instalação. Para detectar se esse software existe, ele já verifica também o parâmetro silencioso, ele faz tudo. Então, como eu falo, MSI é vida. Vou checar. Olha que legal, ele já reconheceu o Product Code, qual que é o parâmetro de instalação, tudo aqui ele já pegou. Então, olha que legal, a versão dele já pegou. Quem fabrica esse software, vou colocar aqui 7-Zip. E aqui eu posso complementar as informações. Qual que é a versão dele? É a 16.04. Olha que legal, qual que é o parâmetro silencioso? Ele já pegou automaticamente. Ó. MSExec, barra idistal, barra o caminho, barra que de quit, ele saía. Olha que legal, já trouxe toda aqui a etapa. E agora eu finalizo. Então sim, software MSI, eu só preciso fazer isto. Então, todo software você tem, em vez de ser armazenado num file server, que tem o tech tem que ir lá, baixar esse software, acessar a máquina do cliente, do usuário. Não, aqui você vai publicar tudo no SCCM e depois tá no SCCM você vai distribuir isso de maneira automática. Então, aqui eu publiquei esse pacote. Então, uma vez que eu disponibilizei esse pacote, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir para os meus clientes. E aqui eu vou abrir um conceito aqui, vou explicar, que é o seguinte. Dentro do SCCM eu tenho os meus ativos, eu tenho usuários e estações, legal? Eu posso fazer deploy de duas maneiras, via usuário ou via estação. Então, para fazer os deployments aqui, o que eu vou fazer? Eu vou acessar, eu quero fazer um deploy para computador. Então, eu posso também criar para o usuário, os dois cenários. Eu vou criar uma collection. O que é uma collection? É um grupo, que eu vou especificar qual que é o computador ou quais usuários. Então, vou colocar aqui, Device Collection, legal? E aqui eu vou colocar só SD, Software Deployments, Application, beleza? E aqui a colocação, se ela é deploy, enfim, eu posso colocar aqui. Vou colocar só isso. Vou colocar o limite. Então, eu quero pegar todos os meus estações dos servidores. Não vou entrar em detalhes disso aqui agora. Instalei. Criei essa collection. É só um grupo. Aqui não coloquei ninguém nele. E aqui, dentro desse cara, eu vou colocar uma estação, que é a estação que eu tenho. Então, vou pesquisar aqui. Pega todos os meus computadores que estão no AD. Então, aqui eu vou colocar essa VMCL1. Legal? Beleza, está na minha coleção. Então, com isso, eu já consigo fazer deployment. Então, eu vou acessar o meu pacote. Vou clicar em Deploy, que ele já vai fazer distribuição para o meu pacote, no meu Exhibition Point. Lembrando, eu posso ter Exhibition Point para cada filial. E ele vai distribuir esse pacote para que não impacte o meu link. Então, isso aqui é bem interessante. Qual é a coleção? Eu preciso ter um grupo para fazer o deploy. Eu posso fazer para o usuário ou device. Hoje já é prioritário fazer por usuário, já é a prioridade. E aqui eu vou colocar qual que é o meu grupo, que é esse cara aqui, SD Application, avanço. Qual que é o ponto de distribuição que eu vou baixar? Então aqui eu vou colocar o meu ponto de distribuição, que é esse cara aqui, legal? Vou avançar. E aqui, olha que bacana, olha que show. Eu tenho dois tipos de ação. Eu posso instalar esse software, caso seja uma nova implementação, ou desinstalar.
Então eu quero remover esse aplicativo sem vir para todo mundo. Então eu coloco a ação desinstalar. Então posso fazer tanto instalação como remoção. E aqui o Purpose, né? Eu posso fazer de duas maneiras. Ele vai ficar disponível. Eu posso criar uma central com todos os meus softwares. Inclusive eu posso configurar o SCCM para autorizar quais softwares posso deploy. Então, por exemplo, o usuário quer instalar o Visio, o Office, que são pagos. Você pode criar uma aprovação. Então, o usuário, o gerente vai receber um e-mail, ó, o Guilherme está pedindo para instalar o Visio. E aí você vai aprovar antes de fazer esse deployment. Ou deixar todos os softwares gratuitos disponíveis. E tem um método requerido. O que é o requerido? Ele força. Então, por exemplo, eu preciso mandar um updates ou instalar para todo mundo. Eu não vou deixar para o usuário próprio instalar, eu vou deixar ele mandatório. Então, tem essas duas maneiras. Inclusive, se eu estiver utilizando o Wakeolan, ele pode até ligar essa estação e fazer o deployment. Então, eu consigo fazer muitas coisas interessantes através dessa função. E que eu vou deixar disponível para a gente ver na prática. Vou avançar. Aqui, quando vai estar disponível, eu posso te dar, por exemplo, vai estar disponível somente amanhã às 9 horas, posso especificar aqui. Legal. Qual que é a experiência do usuário? Eu quero mostrar aqui a notificação. Avança aqui. E aqui eu não vou configurar nada de erro, posso configurar alertas de erro aqui. Vou avançar. Pronto. Peguei esse pacote, fiz a distribuição dele no ponto de distribuição e o deployment ao mesmo tempo. Então, tá aqui, para quem eu fiz a coleção, não foi instalado para ninguém, o compliance está aqui. Eu consigo ver já o pacote, então, só não vou entrar em detalhes, mas aqui, ó, dentro de status, eu vejo meu conteúdo, ó, olha que legal. Cada ponto de distribuição representa um percentual. Se eu tenho 2, então eu tenho que distribuir para 2 pontos de distribuição, caso eu selecione o pacote para distribuir, que são as minhas filiais. Então eu só tenho uma, está 100% em compliance. Olha que legal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou na minha máquina, posso pegar ela por aqui, ó. Olha que legal. Posso clicar aqui em Client Notification, tudo isso aqui remoto, tá, pessoal? Eu posso clicar aqui, ó, fazer download da Computer Policy. Vou dar um OK. Eu estou fazendo uma ação para forçar, porque por default, quando você implementa o SCCM, são 60 minutos para ele guardar a policy. No meu aqui, já está customizável para 15 minutos. Então aqui, ó, Default Clients, Client Policy. Tá para 15 minutos, então ele tem que guardar 15 minutos para guardar a atualização. Ou eu posso forçar. Então, para andar mais rápido aqui nossa aula, eu cliquei ele em forçar. Então, eu vou voltar na minha estação de cliente. Essa máquina aqui. Olha lá, por enquanto, não apareceu nenhum software aqui para mim ainda. Ó, tá nenhum software disponível. Como eu forcei lá o software. Eu vou até forçar aqui novamente, para a gente ganhar mais time. Então aqui, ó, eu posso acessar dentro de painel de controle. Deixa ele carregar aqui. E aqui ele abre as propriedades do SCCM. E aqui em ação, nem precisou. Aqui, pessoal, já foi, esquece. Mas eu posso forçar na máquina direto ou mandar pelo SCCM. Eu já forcei. E olha que legal. Olha que show. Dentro do meu catálogo de software já apareceu aqui para mim. Novo software, 7-Zip. Qual que é a versão, fabricante. Se eu clicar aqui, tem a opção de instalar. Olha que massa. Isso aqui, pessoal, vai facilitar um tanto seu service DS, seu suporte. Você não precisa mais ficar instalando software manual. Você vai ter uma central, você mesmo pode orientar o usuário para instalar. Então aqui, eu quero instalar o 7-Zip. Eu vou clicar para instalar ele. Vamos ver aqui, ó. Deu falha. Por que deu falha? Ó, deu uma falha. Bom que a gente vê aqui o troubleshoot na marra. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui. Como eu instalei esse ambiente do zero aqui do SCCM, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Dentro de boundary. Bom, a gente resolve isso aqui na hora. Dentro de boundary. Aqui, ó. Faltou acrescentar esse cara aqui, ó. Agora vai funcionar. Ó, então faltou associar o site aqui, como eu implementei do zero aqui, eu não associei. Que é basicamente o seguinte, eu tô falando que todos os computadores que eu baixar esse pacote, eles vão buscar do site primário, na matriz. Agora, se tiver a filial, eu vinculo quais são os da filial, para identificar qual que é a sub-rede específica do seu deploy.
É uma configuração que você faz durante a implementação, que eu mostro lá no meu curso, lá em detalhes, enfim. Como eu subi aqui hoje, eu não tinha configurado. Deixa eu forçar aqui. Aqui, pessoal, eu tô habituado a fazer direto por aqui, mas eu posso fazer para facilitar. Até o Valdemilson comentou. Dentro da própria central de software aqui, ó, eu posso forçar por aqui, ó, Sync Policy, que é a política do SCCM. Assim como o GPO tem uma policy, o SCCM também tem uma policy. E para cada componente. Então aqui eu forço dentro do Sync Policy aqui, ó. Beleza, agora eu forcei. O legal é que eu consigo acompanhar o troubleshoot real. Esse aqui é o log que trouxe para mim. Então vamos acompanhar agora. Retro. Aí, ó. Tá fazendo download e baixando. Vamos ver o log aqui, ó. Vamos ver. Ó. Beleza, batata, galera. Olha aqui, ó. Batata aqui. A gente fez o troubleshoot aqui ao vivo. Ele não estava encontrando o caminho para fazer download. Eu fui lá e especifiquei o site correto. E tá aqui, ó. Software instalada. Vamos verificar. Olha aqui. 7-zip. Olha aqui. 7-zip. Tá aqui, ó. Tá aqui. O que que era? Aqui no SCM, dentro das boundaries, não estava associado o site e o DP. Não está associado o site, usar o site principal e o DP. Só isso que eu fiz. Só isso que eu fiz. Tá funcionando. Com isso aqui, eu fiz o deployment do pacote, que eu consigo já... Só abrir painel de controle aqui, ó. Vamos ver. Painel de controle. Programas. Olha que legal. Tá aqui, ó. Instalado hoje. 7-zip. Tá aqui, ó. Funcionando perfeitamente. Então, isso aí, galera. Eu não precisei baixar nenhum software na internet, jogar no file server, não. Tudo isso aqui, ó, a próxima estação que eu vou baixar, ele vai abrir a central de software aqui, ó. Vai abrir a central de software, vai aparecer o software, vai clicar em instalar. E também eu posso, por default, ele vem habilitar tanto instalar como desinstalar. Eu quero desinstalar ele por algum motivo. Eu clico no install, ele vai desinstalar esse software. É claro que isso você configura que somente o administrador pode remover. Então aqui ele removeu com sucesso. Vamos dar um F5 aqui, ó. Ó, o software sumiu, ó. Se eu vim aqui, ó, sumiu, ó. Desinstalei ele. Tá aqui, ó. Posso pegar, por exemplo, ele aqui, ó. Pegar, por exemplo, ele aqui, mandar instalar novamente. E vai instalar o software aqui. Então, sim, quando o MSI, cara, é o melhor dos mundos. Você não precisa se preocupar com basicamente nada. Agora, se for um software que é EXE, como que você publica ele? Então, aqui, eu vou mostrar aqui rapidamente como que você empacota ele, né? Então, aqui eu vou vir cá no SCM. Então, por exemplo, aqui, fala um software aí que a gente vai fazer aqui junto aqui. Fala um software aí, que eu mostro só pra gente baixar o binário aqui. Diga um software aí simples aí pra gente fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, o Java. Java runtime download offline. Então aqui, ó, quero baixar o Java. Primeira coisa, tem que baixar ele offline. Porque ele faz instalação online, então não, eu quero já distribuir ele. Então download manual. Então aqui, ó, eu vou lá no SCM, legal? No SCM. Ó, download offline. Ele vai salvar. Então aqui, ó, peguei um software, exe, vou em source, application, aqui eu crio uma pasta. Java. Java. Runtime. Salvei. Aí isso aqui, ó, até mostrando um recurso. Ah, Guilherme, eu quero distribuir só para todo mundo. O que eu posso fazer? Aqui em deployment que eu fiz, eu associei uma máquina. Eu poderia fazer para o usuário também. Então, por exemplo, eu quero deixar para todos os usuários disponível. Olha que massa. Eu posso pegar esse software aqui, ó, deploy, colocar para todos os usuários e grupos. Ó. Avanço. Isso aqui não faço isso aqui em casa. Estou mandando para todo mundo para não ter que criar uma coleção. E aqui eu deixo totalmente disponível para todo mundo. Legal? Inclusive, eu vou mostrar aqui, ó, até uma pergunta do Valdir Guilherme. Como que eu personalizo
o ícone. Aqui, quando eu fiz o deployment, ele veio um ícone default. Eu posso colocar o link da minha aplicação e deixar, cara, muito top a sua central de software. Como que eu utilizo? Até respondendo a dúvida do Valdemir. Eu não utilizo um site de referência. Eu utilizo o próprio ícone do software. Só que eu preciso ter o seguinte, eu preciso ter o software instalado. Por exemplo, quando eu instalo o 7-Zip, o próprio executável, ele vem o ícone dele. Então, o que eu faço? Eu vou no caminho de instalação, especifico o exe e ele já lê automaticamente. Eu não preciso criar arquivos só com PNG, com JPEG da logo, não. Ou .ico lá que vem, né? Então, ele já vem automático. Como que eu faço isso aqui, ó? Eu distribuí aqui o 7-Zip para todo mundo, justamente por esse motivo. Então, aqui, ó, eu vou abrir a central de software. Cadê? Aqui, ó. SCM, Microsoft Endpoint Manager. Aqui, ó. Cadê? Software. Ah, o cliente no meu servidor não está instalado. Aqui, ó. Só está instalado no meu cliente. Vamos instalar ele aqui. Então, ó, como que eu instalo o cliente? Eu tenho que ter uma conta para instalar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou instalar no próprio servidor do SCM o cliente do SCM. Isso aqui, pessoal, eu configuro uma função que chama Client Push Installation, que ele automaticamente ele instala para mim, todos os computadores estão no meu domínio, ele instala automaticamente o agente. Então aqui, o meu que não está configurado, mas esse aqui é uma feature que eu configuro. E aqui ele dispara a instalação, simplesmente. Então aqui eu consigo até acompanhar. CCM Setups, Logs. Então aqui, como que eu vejo o log? Tudo isso aqui a gente vê no meu curso. Inclusive, quem é meu aluno e comenta aí do treinamento lá, a gente vê tudo isso em detalhes. Olha que legal. Aqui eu estou instalando um agente vendo em tempo real. O processo, olha que bacana. Tá fazendo aqui, ó. Então, eu vou mostrar até como eu personalizo, como você personaliza a sua logo. Então, eu vou pegar esse software aqui, um 7-Zip, por exemplo. E aqui nas propriedades, olha que legal. Aqui eu vejo quem publicou ele. Ó, a logo dele, olha que legal, o ícone dele. Aqui eu vejo qual que é o tipo de deployment, olha que legal, ele é MSI, o tipo dele. Ó. E aqui eu vejo todas as informações. Ó. Olha que legal. Onde está o caminho dele? Qual que é o parâmetro, olha que legal, para instalar, para desinstalar. Tudo aqui já vem quando eu mexi, eu não preciso se preocupar com nada. Agora, como que eu personalizo o ícone? Eu venho cá em browser. Como eu não tenho o 7-Zip instalado no SCM ainda, eu vou conectar naquela máquina, que é a minha CL. Vou dentro de Program Files, eu preciso ter o software instalado para me pegar esse caminho, ou uma máquina remota. Então aqui eu vou em Program Files, 7-Zip. Olha que legal, tá aqui, ó. Olha aqui, Valdemilson. Olha aqui. O próprio executável já viu um ícone. Então eu confirmo, aplico. E vou fazer a mesma coisa para o Edge. Esse pacote aqui eu não sei se ele tá íntegro, tá? Deixa eu ver aqui o caminho dele. Vou fazer ele de novo até mesmo para revisar. Deixa eu apagar esse pacote. Delete. Deixa eu ver aqui, ó. Então aqui eu vou apagar esse pacote. Apaguei. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Lembra que eu baixei o Java? Como que eu vejo se ele está funcionando? Vem aqui em dados, Source, Application, e aqui o Java. O Java ele é um arquivo exe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar os parâmetros dele. Então, vou seguir aquele checklist lá, não vou entrar em detalhes aqui novamente. Então, vou pegar aquele checklist dele. E o Java ele tem uma peculiaridade. Eu tenho que instalar ele e ele vai jogar um arquivo para mim. Ou eu posso extrair ele também. Ó. Então, aqui, se eu tivesse o 7-Zip instalado aqui, que ele não está instalado. Deixa eu ver aqui. Se ele instalou já o SCM.
Tá instalando aqui. Beleza, o que eu vou mostrar é o seguinte. Eu vou pegar esse pacote. Eu posso vir aqui nele, extrair ele. Tem a opção. Alguns pacotes eu posso pegar ele, extrair, ou ter que instalar ele na minha máquina. Então aqui, para simplificar, eu vou copiar esse pacote. Vou jogar na máquina virtual, obviamente, que é a recomendação. E aqui eu vou mostrar como pegar um software que é XE. Um dos cenários, vou jogar aqui numa pasta temp. Joguei aqui, ó, numa máquina estação. Aqui, ó. Ser mais rápido. VM SCM 01. Beleza. Então o que eu vou fazer? Ele é um exe, ó. Ele é um exe. Se eu deixar ele como exe, olha o que eu tenho que fazer lá no SCM. Se for exe, eu tenho que criar a aplicação, colocar manual, não é automático, definir o nome. Lembra que tudo aquilo eu fiz manual? Então eu vou colocar aqui Oracle, Java, Runtime. Quem fabrica é a Oracle. Qual que é a versão? Eu vou especificar aqui, por exemplo, versão 8 ou alguma coisa. 8x, não sei. Avanço. Qual que é o ícone? Qual que é as informações dele? Aqui eu crio o pacote, o processa manual, colocar aqui, ó, manual, tipo script, avanço. Coloco o nome dele. Então aqui Oracle, Java, install. O caminho que ele tá. Eu coloco o caminho dele. Então tem que colocar essa pasta. E aqui eu tenho que colocar o executável dele, olha. Ah, se eu clicar só esse caminho, não é silencioso. Então eu tenho que especificar aqui. Se for esse caminho barra install ou barra quit, tem que passar aqui qual que é o caminho de instalação e instalação. Então dá um trabalho medonho. Só estou exemplificando aqui. Ó. E aqui em avançar, eu tenho que colocar ainda qual que é o caminho de detecção. Por exemplo, eu não quero que um software instale, você já tem instalado. Então aqui eu passo ou o registro ou o caminho. Então eu coloco a pasta que esse arquivo tá, ou o registro comprovando que ele já tem. Então, quando é MSI, ele faz tudo automático. Então aqui eu mostrei como fazer, manual, não vou fazer ele completo aqui, ó. E vou voltar na minha máquina virtual, vou mostrar como pegar um pacote, alguns fabricantes são sim, inclusive o Java, ele é exe, eu vou instalar numa máquina virtual e vou coletar esse exe dela, esse MSI dele. Então eu vou instalar. Quando faz aqui, ó, eu vou abrir o diretório, olha que legal. Terminou, não fecha, não fecha. Você vai procurar na pasta temp, a variável temp. Você vai abrir ele aqui, ó. E aqui, ó, eu não lembro qual que é o arquivo. Tem que, ó, esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui é o exe dele. Dentro dessas pastas aqui, ó, ele joga o arquivo. Pelo menos era para jogar, né? Tem muito tempo que eu não instalo ele. Ou, deixa eu ver aqui também, ó, app data. Um desses caminhos, não lembro agora como é que tá o Java. Então, sum, Java, deployment. Aqui, ó. Olha aqui, galera. Então lá, appdata, Oracle, Java, tá aqui, ó. Eu achei que ficava em temp. Então aqui, ó. Aqui tá o MSI, ó. Olha que show. Tá aqui, ó. Então, eu vou pegar esse MSI, vou lá no SCM.
Vou jogar ele para cá. Eu tenho dois, o EXE e o MSI. Vou pagar o EXE, que eu não preciso dele mais. E vou usar o MSI. Então vou voltar no SSM. Olha que show. Criar a aplicação. Vou especificar aqui o caminho. Olha que legal. Colocar o Java MSI. Aqui o fabricante, Oracle. A versão 8.271. O caminho, olha que legal. Não precisa fazer nada manual. Ó. Porque eu fiz um macete aí. Um hack aí de pegar as informações. Tá aqui, ó. O Java tá distribuído. Eu posso pegar ele aqui, ó, deploy, distribuir ele para minha coleção. Coloco o ponto de distribuição que eu quero distribuir. Disponível. Ele vai avisar quando estiver disponível. E pronto. Fez esse processo. Aqui eu vejo se ele já distribuiu o pacote. Aqui está aqui ainda. Pronto, distribuiu no DP. Vou na minha estação agora. Que eu posso fechar. E aqui vai parecer até interessante. Ó. Lembra que aqui essa estação já está com Java. Ó, já tem o Java instalado. Ó, já tem, tá vendo? Como eu posso ver. Já tem o Java instalado. Então aqui, ó. Tá instalada. E aqui eu forcei a policy. E aqui vai acontecer uma coisa. Ele apareceu aqui, tá vendo? Só que olha que interessante. Ele não tem a opção de instalar. Por quê? Porque ele já está instalado. E apareceu a opção desinstalar. Vamos clicar aqui no install para testar. Então aqui, ó, eu vou fazer o processo inverso, desinstalar, porque eu já instalei no manual. Então eu vou clicar em uninstall. Ele vai baixar os binários de remoção e vai desinstalar ele. Tá aqui, ó, pronto. Desinstalei automatizada. Dá um F5. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza, Guilherme. Numa nova estação, abrir a central de software, vai aparecer os softwares para mim. Olha que legal o ícone, galera. Olha o ícone aqui, ó, do 7-zip, já apareceu. Quer fazer a mesma coisa para o Java. Eu vou lá no pacote, 7-zip, Java, propriedades. E aqui, ó, eu especifico o caminho. Então, vou na minha máquina client, 01, $. Eu não sei onde o Java vai, onde ele fica. Ah, tá, ele fica aqui, ó. Quem sabe onde o Java vai? Se isso é Common Files. Aqui, ó, users, na verdade. Acho que ele vem para cá. Enfim, aqui basicamente, ó, deixa eu só pegar o caminho de onde ele fica aqui, ó, fica mais fácil. Então aqui ó, o Java foi instalado. Cadê o Java? Ah, por isso não apareceu, não instalei não. Ó. Então aqui, ó, eu vou clicar para instalar. Ele vai instalar automático pelo SSM. E agora instalando o pé o caminho. Eu tava tentando achar o negócio que não estava instalado, né? Aí não vai. Aqui não precisa não, Valdemilson. Porque eu não preciso instalar no servidor. Eu posso pegar direto numa estação. Então, normalmente, na mesma estação que eu utilizo para empacotar, eu pego o ícone, beleza? Então, aqui está instalando. E aí, depois eu pego o ícone dele
Deixa ele instalar aqui. Aqui no próprio exe, não sei se vai dar pra pegar aí não. Posso fazer também pegar o executável dele, né? Só que ele não traz, tá vendo? Ele só pega exe, MSI ele não pega. Então, já instalou. Vamos ver aqui, ó. Por isso tem que ser o ícone do executável. Então, VM SL01. Ah, Java, tá aqui, ó. Pin. Olha aqui, galera. Olha o ícone boladão aqui, ó. Tá aqui, ó. Apliquei o ícone. Pronto. Agora, se eu acessar aqui, ó, forçar a policy, daqui a alguns segundos ou minutos vai aparecer aqui para mim o novo ícone. Então, por enquanto, assim, então eu posso personalizar. Isso aqui dá para usar, dá pra fazer, cara. É uma solução poderosa, um verdadeiro catálogo de software, onde você vai permitir ter todos os seus softwares aqui que para você implementar de maneira automatizada, gerenciável. Então, sim, eu mostrei uma das principais funções desse SIEM. Tem deploy de sistema operacional, migração, deploy de updates, compliance, tem infinitas funções aqui. Eu quis trazer uma aqui para mostrar para vocês na prática. Então, a gente fez aqui a implementação de empacotamento de aplicação na prática, fizemos troubleshoot. Eu expliquei que eu descompliquei esse sistema aqui. Então, sim, esse foi o tema da nossa aula de hoje. Nossa aula que foram quase 2 horas de aulas. E tudo isso aí que eu mostrei tá no nosso treinamento. Lá do treinamento System Expert, onde é um treinamento completo e avançado, onde eu mostro tudo isso e muito mais, desde como você implementar do zero a você implementar o SCCM, customizar, utilizar ele, enfim, que é o meu treinamento de SCCM Expert. Então, sim, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado pela participação de todos vocês que interagiram, participaram. E quem entrou no grupo VIP, última chamada e último aviso, entra lá, faça parte. E essa foi a nossa aula de hoje. Valeu pela participação e bora lá.